Prepare-se para ouvir a poderosa palavra de Deus, ela pode mudar sua vida. Pode ser assentado como estão, meus irmãos. Nós vamos estar estudando hoje a palavra de Deus, um assunto muito importante. E todos são importantes, mas tem uns que eles têm um impacto diferente em nossa caminhada. Mateus capítulo 13, versículo de número 1, diz a palavra de Deus. Põe a RA aí, filho, tá? Versão revista atualizada. Isso, eu vou estar usando ela, fica mais fácil de compreensão. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar, e grandes multidões reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves o comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aquele que lhes é isto concedido, pois a quem tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhe foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é os que ouvem a palavra e compreendem, estes frutificam e produzem a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouco para a igreja sobre desistência da fé. Quero que vocês estejam atentos a isso. Nós vamos estar abordando este tema, desistência da fé. Eu creio que todos nós aqui, ou nós conhecemos, ou nós sabemos de alguém, ou da história de alguém, que estava na presença de Deus, eram assíduos na igreja, eram obreiros, verdadeiros cristãos, mas em algum momento eles desistiram de caminhar com Deus, desistiram da fé. Eram boas pessoas, boas famílias, mas nós fomos surpreendidos pelas suas decisões de deixar, de desistir
da caminhada com Cristo Jesus. E em nosso meio, nos dias de hoje, há uma enorme lista de desistentes da fé. Há um enorme contingente, né, de pessoas aí que estão desistindo da caminhada com Cristo Jesus. E são pessoas que simplesmente estão abandonando a caminhada e desprezando a salvação. E interessante que eles estão ignorando o fato da condenação eterna. Desistem de caminhar com Cristo e ignoram o fato da condenação eterna. Eu fico assustado porque falar de inferno hoje já não assusta mais crente. Já não causa mais temor falar do inferno. Parece que o inferno se tornou simplesmente uma analogia. Principalmente porque nós temos, dentro da internet hoje, que eu falo do perigo, pessoas afirmando que o inferno é na terra. Então parece que perdeu-se o medo de ir para o inferno, perdeu-se o medo e a consciência da condenação eterna. E isso é preocupante, porque no momento em que nós deixamos de preocupar com a realidade de irmos para o inferno, para o Hades, para o Seol, para o Geema, nós também nos esquecemos de nos preparar para morar no céu. Porque se em mim desacredita da existência do inferno, do lago de fogo, em mim também não vai haver uma necessidade de uma preparação, de uma busca para morar no céu. Então nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão ignorando, estão simplesmente desprezando essa possibilidade de serem condenados eternamente ao inferno. Por isso que nós percebemos que há muitas pessoas desistindo. E incluso nesta lista também, há aqueles que estão dentro da igreja, dentro do templo, mas também desistiram do seu chamado, desistiram do seu ministério e desistiram até mesmo do processo de santificação. Eu sempre digo que há caminhos que são muito perigosos para nós arriscarmos nele. Há direções apontadas por alguém que pode terminar muito mal para você e para mim. Então, nesta oportunidade dessa noite, nós vamos estudar um pouquinho o que fez essas pessoas abandonar as suas igrejas, né? Desistir do seu chamado, desistir do pastoreio, desistir da verdade. E isso é algo que nós temos que ter uma preocupação e pensar, mas quais são as causas que têm levado as pessoas a desistir da sua fé em Cristo Jesus, a abandonar suas igrejas? Qual é a razão da desistência ministerial? Isso é algo muito importante. O que eu percebo é que a verdade é que nem todos que estão na igreja estão convictos da sua fé verdadeira, estão convictos da salvação, ou nunca tiveram um encontro com Deus. O seu encontro no máximo foi com o templo e com as pessoas, mas nunca com Deus. Porque se olharmos para as Escrituras para analisar o perfil de quem desiste, porque a Bíblia está cheia de pessoas que desistiram, nós vamos perceber o perfil, quais são suas atitudes, o que eles escolheram, o que fizeram para desistirem, para perder a salvação, como eles se comportaram, como eles decidiram levar suas vidas, como eles decidiram se relacionar com Deus. E isso tudo chegou a um ponto de desistência ou de fracasso na caminhada de alguém. Então percebe-se que alguém talvez nunca teve um encontro com Cristo, ou de fato talvez as suas motivações
são equivocadas no servir a Deus, no serviço voluntário na igreja. Suas motivações são tão totalmente contrárias ao que realmente Jesus nos ensinou e a palavra de Deus nos ensina. Então, por que que as pessoas desistem? Por que que elas abandonam? Por que que elas vão embora? A culpa é de quem? Será que a culpa das pessoas desistir é do pastor? Será que é da liderança de jovens, de crianças, de adolescentes? Será que a culpa é dos obreiros da igreja? Será que a culpa de alguém desistir é da igreja? E nós temos que analisar isso, porque as escrituras sagradas, ela não nos deixa desinformado. A palavra de Deus não nos deixa a par de qualquer assunto. Está claro, está revelado, nos mostra. É por isso, meus irmãos, que nós temos que cuidar de nós mesmos, porque quando chegarmos diante de Deus do juízo, não tem como nós terceirizar a culpa, não vai ter como pôr culpa no outro, não vai ter como nós nos esquivarmos da justiça e da palavra de Deus, não vai ter como nós darmos desculpa porque não fomos ou porque não fizemos. Naquele dia nós estaremos diante do trono de Deus, e duas coisas há para se ouvir diante do trono de Deus. Uma é entrar, né, para a eternidade, entrar para o lugar que está preparado, entrar para o gozo do meu Senhor, entrar para as bordas do Cordeiro, ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno. E então são essas duas possibilidades de nós ouvirmos. Não tem outra, fica no cantinho e eu vou julgar os demais, depois eu vou ver sua causa. Não tem esse negócio. Porque quando Cristo voltar para julgar, porque não é Deus que vai julgar, mas é o próprio Cristo, ele virá julgar e ele não será mais advogado. Então nós temos que entender, porque a Bíblia não nos deixa de forma nenhuma desinformado de assunto nenhum, e principalmente a respeito das pessoas que desistiram ou que estão pensando em desistir da fé. Ele revela que realmente, a Bíblia vai nos revelar o que realmente leva essas pessoas a tomar tais decisões. O que faz com que uma pessoa desista da fé? Então eu quero que vocês compreendam isso e guardem isso no coração, porque a primeira coisa que vai fazer de tudo para que eu e você desista se chama diabo, o inimigo das nossas almas, o inimigo declarado da igreja, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, o inimigo da igreja, o inimigo do pastor, o inimigo do presbítero, do evangelista, do diácono, da liderança e do membro do corpo de Cristo. O diabo é o principal adversário. E é interessante, meus queridos irmãos, que é ele que está mais interessado em você desistir. Ele é o principal interessado em você desistir, porque o diabo tem consciência, vocês sabem, talvez não sei se já ensinei isso aqui, mas o diabo já está condenado. O diabo já está condenado ao fogo eterno, ao lago de fogo. Leia Apocalipse. Ele não tem salvação, ele não tem remissão, ele não tem perdão, ele se rebeliou, e rebelde não tem perdão, não tem cura. O final de um rebelde é a morte. O diabo, ele não tem perdão, então sabendo ele que não tem perdão, sabendo ele que não tem remissão, sabendo ele que não tem acesso à graça de Deus, ele fará de tudo e de todas as formas possíveis de fazer com que você desista de caminhar com Cristo. Ninguém deu um aleluia? Ele fará de tudo para você não permanecer no caminho. Ele fará de tudo para você não permanecer até o final. E o que eu acho interessante, irmão, é que ele vai fazer de tudo para desviar do caminho da verdade. Diga comigo, caminho da verdade. Se na Bíblia existe a palavra caminho da verdade, é porque existe a possibilidade
e a existência do caminho da perdição e da mentira. Se está dizendo explícito o caminho da verdade, é porque também existe o caminho da mentira. E o diabo fará de tudo, ele vai jogar alto, ele usará todas as suas ferramentas, suas armas mais poderosas contra os escolhidos de Deus. Tem escolhido de Deus aqui nessa noite? Tem aí? Pergunta aí, é escolhido? Pergunta aí. Pergunta assim, você é um escolhido? Ou você é um candidato à desistência? E aí? É escolhido um candidato à desistência? Já veio para o culto pensando em desistir, acordou querendo desistir, já levantou pensando no dia, vou deixar, não está compensando ir para a igreja. Deixa eu falar para você, se você está pensando assim, você pode ter certeza, você está na mira do diabo. Se você chegou aqui como candidato para a desistência, o diabo está perseverando no trabalho dele na sua vida. Diga assim, misericórdia, Jesus. Se passa na sua cabeça desistir da igreja, desistir do reino, desistir da salvação, desistir da promessa, o diabo está vencendo você. Ele está ganhando de você. E as principais armas que o diabo vai usar contra os eleitos de Deus é o engano e a acusação. E o que é interessante, irmãos, porque se nós pararmos aqui, se eu perguntar aqui, quem já deu lugar para o diabo? Levanta a mão. Eu já dei lugar para o diabo. Em duas situações na minha vida, eu dei lugar para o diabo. Em um aconselhamento para um jovem uma vez, achando que o jovem estava preparado para tal missão, e eu o enviei para a morte. Mas eu tive a possibilidade de pedir perdão para aquele jovem, de chorar com ele e orarmos juntos, para que Deus nos perdoasse. E em outra situação, quando eu dei lugar para o diabo, eu estava entre amigos e comecei a falar mal do meu pastor. Naquele momento eu percebi que eu dei lugar para o diabo. E nós achamos que não damos porque somos santos demais. Eu fiquei até admirado, tanta gente que levantou a mão aqui. Eu fiquei admirado e feliz, porque eu achei que só seria eu, só pastora. Achei que eu ia ficar sozinho aqui. Eu sou o maior escarnecedor. Que bom que nós temos essa consciência. Porque o diabo, irmão, sabe o que é o problema do diabo com o cristão? Se o diabo viesse neste momento, ele entrasse por aquela porta, soltando fogo pela boca, com um tridente na mão, com seu chifre vermelho, do jeito que é um monstro que é desenhado para nós, irmão, ele ia rodar aqui, ele ia perder. O que ia ter de crente sapateando, repreendendo, amarrando, queimando e tacando fogo nele, ele nem ia beirar. O problema é que o diabo não atua em nosso meio com características assustadoras. Como o seu poder é acusar e enganar, ele trabalha em forma de luz. Ele trabalha em forma de verdade. Ele trabalha em razões. E se tem uma coisa que o diabo gosta de atuar em orgulho, quando ele encontra um orgulhoso, uma orgulhosa, é um prato cheio, irmão, é uma picanha na mesa, irmão Ismael. É uma bacia de cuscuz para nordestino. Quando ele encontra o orgulho, o ego elevado de uma pessoa, para ele é um prato. E ele nunca vai vir e falar assim, eu sou o diabo Nunes, eu sou o diabo Nunes. Ei, Nunes, eu sou o capeta, eu estou aqui. Ei, faça isso. Não vai, irmão. O que você vai falar assim? Está repreendido, Satanás, está doido? Ele vai vir te convencendo que você está certo, que eu estou correto,
que eu estou na minha razão, que quem está errado é ele, que quem está errado é ela, que a igreja deveria ser assim. Então ele vai nos levar a nós acreditarmos na razão. O diabo nunca virá contra ti, irmão, na sua forma demoníaca. Ele virá como um anjo de luz, porque ele veio do céu e ele sabe como imitar anjo de luz. Quantas pessoas têm imitado cristãos aí por aí? Então, nós não vamos, é muito difícil você reconhecer o diabo quando ele quer nos enganar, quando ele quer nos fazer desistir, ou abandonar, ou nos desvirtuar. Nós não vamos reconhecer ele, é muito difícil reconhecer ele. O diabo sabe a língua do céu. O diabo sabe como cultuar a Deus. O diabo sabe do que Deus gosta. Porque o diabo não era cantor no céu, era querubim, irmão. Ele era chefe dos querubins. Ele não cantava, não, ele não cantava. Ele era o chefe dos querubins. Ele que carregava a glória de Deus. Querubim carrega a glória de Deus. Vai ler Ezequiel. E ele era o principal dos chefes de carregar, de transportar a glória. Ele sabe tudo o que Deus gosta. É por isso que é fácil ele infiltrar no meio da igreja e nos enganar. Ele engana pastores, engana mulheres e homens de oração. Ele engana, o que ele mais gosta de enganar é obreiros que pregam a palavra, lideranças, para fazerem desistirem. E nós achamos que somos fortes demais. Irmãos, se não for a graça e a misericórdia de Jesus, nós não duramos um segundo num ringue com o diabo. Se não for o sangue de Jesus, nós não duramos um segundo no ringue. Mas pela graça, pelo Espírito Santo, nós somos mais do que vencedores. Mas o que tem que haver em nós é uma consciência. É aqui dentro, é aqui dentro. Amém? 2 Coríntios 11, 14, vamos lá. Fica esperto aí, Maria Eduarda. Vamos lá, 2 Coríntios 11, 14. Você não pôs aí já? Vamos ler. Cadê, minha filha? Tudo lá, Silas. Vamos. Não, irmãos. 2 Coríntios 11, 14, por favor. 2 Coríntios 11, 14. Glória ao nome de Deus. Eu tenho muito versículo hoje, eu preciso aí. Vamos lá? Eu duvido, irmão, se você não tiver o dom de discernir, o diabo chegar como anjo de luz e que você adora ele. É Jesus que apareceu. Lá na oração o anjo apareceu. Aleluia. Estou sentindo. O problema nosso é achar que somos dono do reino. Donos da graça. Donos do discernimento. Irmão, você sem Deus não é nada. É um condenado. Por isso que tem muita gente que tem que abaixar o topete, quebrar o queixão duro e diminuir, se humilhar. O diabo não se dá com quem se humilha, mas o soberbo é prato cheio. Um orgulhoso, um soberbo é o manequim do diabo, é o do tamanho, é o terno certinho do diabo. Vocês estão me entendendo? Porque ele vem como um anjo de luz. E se você não tiver uma sensibilidade, se você não tiver um discernimento, você vai adorá-lo, vai ouvir a ele, você vai dar ouvido a ele, porque você é incapaz de reconhecer ele, porque ele veio como um anjo de luz. Existe até um preconceito que eu acho que vulto preto é demônio e vulto branco é anjo. Quem diz para você isso? Por que um vulto preto não pode ser Deus? Não pode ser. Deus se manifesta no redemoinho. Deus se manifesta como fogo. Jesus se manifestou como pedra. Como que você determina que vulto branco é anjo e vulto preto é demônio? Quem te falou isso? Você foi para o centro de Macumba aprender isso? Ou você aprendeu na Bíblia? Porque a Bíblia não mostra isso. A Bíblia não diz, e os vultos que vocês vê forem pretos, é demônio.
e os brancos são anjos. Até nas escrituras quer trazer preconceito com os bichinhos, tadinho, com os seres celestiais. Discernimento. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o diabo ele vai vir com a mentira, porque o diabo é o pai da mentira. E quando nós mentimos, nós nos associamos com ele, nos tornamos filhos do diabo. Porque num verdadeiro crente não tem que haver a mentira, tem que haver a verdade. Crente que mente já perdeu a caminhada. Aí vocês começam a entender por que tem gente que desiste. Estão entendendo? Porque ele não se firmou na verdade, se firmou na mentira. E em João capítulo 8, no versículo 44, Jesus deixou bem claro essa arma que o diabo tem. Que ele vai disseminar a mentira. Vamos ler? Vamos lá, irmãos? Está aí o papelzinho na mão de vocês, pode adiantar o versículo aí. João 8, 44. Sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicídio dos princípios e jamais se firmou na verdade. Olha, ele jamais se firmou na verdade. Vamos lá. Volta lá, não tira não. Porque nele, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Aí o diabo vem com forma de luz, com forma de anjo, e vem com as suas mentiras. Mas a mentira do diabo, qual que é o problema da mentira do diabo? É a distorção da verdade de Deus. Não é que ele inventa, ele distorce o que Deus falou. E quando ele distorce, fica fácil, fica parecendo que é uma revelação. Tive uma revelação, tive uma palavra revelada. Qual foi? Rapaz, cuidado com isso aí. Não, mas a Bíblia diz, é porque eu fui no Google, achei um cara especialista em hebraico, em aramaico. Parei, mas o que tem? É porque falou isso. O diabo está introduzindo mentiras para as pessoas desistirem. Qual que é o foco do diabo? Te impedir de acessar a verdade de Deus. Porque ele nunca firmou na verdade. O diabo não está preocupado com quem está lá fora, quem está neste momento no mundo do pecado longe de Jesus. O foco do diabo é você e eu. Porque ele sabe que nós, dentro da verdade, cheio do Espírito Santo de Deus, nós somos uma arma poderosa, e ele perderá território em águas lindas de Goiás. Ele sabe que vai ter que fechar os portões, derrubar os portões e ir embora, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, firmada na verdade, não tem como lutar contra ela. Então ele fará de tudo para que você não acesse a verdade. Ele vai fazer de tudo, e você não vai perceber que ele vai fazer isso. Ele vai te colocar diante de mentiras, de verdade distorcida, para você poder acreditar e dizer, é isso que eu acredito, eu aprendi assim, não quero saber. Irmão, preste atenção, a Bíblia não tem várias interpretações, a Bíblia tem uma interpretação. A exegese e a hermenêutica, ela nos leva a ter uma interpretação, que é a qual ela foi escrita. Agora, as minhas emoções, ela atrapalha. Os meus desejos carnais me levam para outra interpretação. A minha filosofia política me leva para outras interpretações. A minha filosofia de vida pode me levar para outras interpretações. Por isso que Bíblia só se lê com a presença do Espírito Santo para compreender. Porque dependendo da sua emoção, dependendo do seu estado emocional, das suas crises, dependendo da sua mentalidade política, da sua mentalidade teológica, você vai ler a Bíblia, o diabo vai te ajudar a distorcer ela. E depois, uma vez que a mentira é estabelecida em você, e você apaixonou por ela, amou ela, até o próprio Deus despreza você. Fala para o seu irmão, irmão, cuidado. Se você acreditar numa mentira, Deus vai te desprezar. Vocês estão me entendendo, irmão? Glória a Deus. O que acontece é porque, então, perceba que isso é a nível, né? São níveis de batalhas, níveis altos que o diabo vai levar a mentira, a acusação. Ele quer contaminar, ele quer distorcer a verdade de Deus, para impedir o quê? O povo ser liberto, o povo ser curado. O povo ser transformado. O diabo, diga assim, o diabo
não quer que eu acesse a verdade de Deus. Agora diga para o seu irmão: ei, irmão, se você acessar a verdade, tu será poderoso na mão de Deus. E vai saquear o inferno, vai resgatar a alma, vai transformar vidas. Aí o diabo com a mentira vai fazer o quê? A pessoa desistir, abandonar e ir embora. Irmãos, eu conheço tanto obreiro, tanta pessoas que era tão cheio do Espírito Santo. Lá em Goiânia houve uma explosão de uma certa igreja lá. É tão triste que essas pessoas foram para essa igreja. Eles se contaminaram com os ensinos lá, né, pastora Milena? Não, é muita gente, não é pouca não. Acho que se não for o mesmo tanto de pessoa que está aqui hoje, é mais. Amigos meus. Foram para essa igreja e dizia lá: agora é diferente. A Assembleia de Deus é do demônio. A Assembleia de Deus não tem nada de Deus. Irmão, hoje estão todos desviados e não conseguem ir em igreja nenhuma mais. Nem a igreja que eles aprenderam, não consegue lá mais. Até o lugar que eles aprenderam o evangelho distorcido para eles não serve mais. Eles não conseguem, não é assim, pastor Milena? E você vai conversar com eles, eles não precisa ir igreja nenhuma, não existe igreja certa. Desistiram, irmão, da verdade, desistiram de Deus, desistiram das coisas espirituais. Olha o que o diabo faz, 2 Coríntios 4:4. Vamos ler aqui, meus queridos irmãos. Pode ler quando colocar aí, 2 Coríntios 4:4. Já pode adiantar aí qual o versículo antes de eu falar, hein? Vamos de novo, vamos lá. Então o diabo fará de tudo para você não acessar o evangelho verdadeiro, irmão. Aí o evangelho que você vai acessar, Cristo já pagou todo o preço na cruz do Calvário, eu não preciso pagar mais. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque se eu aceitei Jesus, eu posso desviar, porque eu não vou deixar de ser filho de Deus. Aí para quem crê na predestinação, eu também creio. Creio na predestinação? Creio. Mas a predestinação, a Bíblia diz que aqueles que são predestinados são santos e irrepreensíveis na sua forma de viver. Quem acha que pode pegar a predestinação de Efésios capítulo 1 e viver, como o apóstolo Paulo disse em Romanos, viver ainda do pecado, retornar ao pecado, uma vez exposto na luz, é incoerente. Porque alguém predestinado são pessoas, irmão, que vivem uma vida com Deus até a morte. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Alguém que Deus colocou na terra é diferente? Agora, quando usa a predestinação para dizer: olha, eu sou predestinado, então eu posso ir lá fora, eu posso aprontar, e Cristo vai me salvar, porque já salvou, é um perigo. É um caminho perigoso. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, o diabo não quer que você acesse a luz do evangelho. Sabe quem que mais gosta da religião? O diabo, não é Deus. Deus gosta de intimidade, relacionamento. Tanto que a igreja não é religião, a igreja é a noiva de Cristo, relacionamento. Tanto que Jesus vai vir buscar, não é o prédio, vai vir buscar pessoas para viver com ele a eternidade. Só que tem pessoas que não entenderam isso, tem pessoas que amam prédio, amam púlpito, amam falar e não sabem nem estão falando. E tem pessoas dentro da igreja que só dão demandas e não dão serviço, não prestam serviço, só demanda. Porque o diabo tem cegado. Por quê? Porque quando você é exposto à verdade, acontece isso que está em João 8,32. Vai acontecer isso aqui claramente em quem é exposto à verdade. Qual que é? A verdade vai nos libertar da mentira do diabo. E o diabo não vai conseguir colocar em nós um sentimento de desistência. Aí o que é interessante, porque eu falo para você, nem toda igreja está sendo pastoreada pelo Espírito de Deus. Atos dos Apóstolos, a igreja começou quando o quê, irmão? Quando o Espírito desceu sobre a igreja. Jesus diz: fica aqui em Jerusalém, até que desça sobre vós o Espírito Santo. Depois que descer, vós sereis minhas testemunhas. Tem igreja que não é o Espírito de Deus que está dirigindo ela.
Porque quem dirige a igreja não é o pastor Eduardo, é o Espírito Santo. E se eu perder esse vínculo com Ele, eu posso pôr você a um caminho perigoso. Eu posso destruir a sua fé e sua vida com Deus. Aí Timóteo, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, já nos adiantou, Paulo falando para Timóteo, lá na carta pastoral, avisando os tempos de hoje. Ele disse o quê? Ora, o Espírito, nos últimos tempos, alguns apostarão da fé, por obedecer o quê? Mas você acha que quem está seguindo os ensinos de demônios, quem está seguindo a esses espíritos enganadores, eles reconhecem que eles são demônios e espíritos enganadores? Eles estão vendo o anjo de luz. Esse pastor não é o meu pastor, ele é incrível. Esse é o homem de Deus. É ele que eu seguirei. Dentro desse processo, irmão, aí muitas pessoas têm se perdido, têm desistido, abandonado. O que seria um crente liberto e que conhece a verdade? É crente que não dá demanda, que ainda já está 10, 15, 20 anos na igreja e está pedindo cuidado ainda. Irmão, se você tem no mínimo mais de 2 anos de igreja, você tem que parar de dar demanda. Já está na hora de você ser pai, cuidar de pessoa, pastorear a pessoa, gerar a pessoa. Pessoa fica 10, 20 anos na igreja, está dando demanda para o pastor. Pastor, está cuidando de gente. Quanto tempo você está na fé? E o que você tem produzido na sua caminhada? Demanda ou serviço? Responde para você, irmão. Você tem dado demanda para mim, que sou pastor, ou você tem dado serviço para a igreja? Quando eu olho para você, eu vejo, posso confiar que vai fazer. Ou eu disse, já vem de novo. Eu falo isso para a minha própria vida, porque eu não lembro da última vez que eu entrei num gabinete pastoral para ter que pedir um conselho para o meu pastor do que eu deveria fazer, ou algum conselho porque o problema lá em casa o trem está feio. Líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, irmão, não pode ficar mais dando demanda. Crente liberto, irmão, ele presta serviço na igreja, presta trabalho no reino, não fica choramingando, não fica pedindo colo. E eu sempre falo, quando os filhos espirituais começam a nascer, os filhos da carne perdem colo. Filhos espirituais começam a nascer, os filhos da carne gritam colo. Aí a pessoa vai desistir, porque o diabo está tentando destruir. O diabo, ele trabalha para enganar a igreja, para enganar os filhos de Deus. Então ele trabalha com mentira, ele trabalha com engano. Em 1 Tessalonicenses 2, no versículo 9 ao 12, é o texto que eu tenho medo na Bíblia. Eu tenho um texto que eu tenho medo de ler, não é Apocalipse, não. Apocalipse eu falo em línguas, eu quase rodo no manto quando eu estou lendo ele. Eu choro, que os irmãos que já sentou comigo para ler Apocalipse já viu isso. Quem já viu, não é assim, eu fico doidinho. Aqui, irmão, que Apocalipse. Ai, eu fico doido. Quem já viu? Quem já sentou comigo e falou assim, pastor, vamos falar de Apocalipse? Vamos falar de Apocalipse, que é maravilhoso. Porque Apocalipse é a vitória do povo de Deus, irmão. Só tem medo quem não é liberto, quem não é curado, quem não é salvo. Aí morre de medo de Apocalipse. Mas quem ama a Deus diz, é a justiça. Agora vocês vão ver, terra. A nossa justiça chegou. Vocês dizem que nós éramos loucos, aí quem está aí agora? Olha o Deus Todo-Poderoso. Vocês estão me entendendo, irmãos? Aí esse aqui é o texto mais terrível, um dos mais terríveis. E diz assim, por que vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga? Não, deixa eu ver aqui, 2:9. Por favor, põe segundo, eu acho que eu errei aqui. Glória ao nome de Jesus. Põe 2 Tessalonicenses 2:9, por favor. É fácil sim pôr. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio
Próximo versículo. E com todo o engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A pessoa ela não quis amar a verdade para ser salva. Ela não amou o evangelho puro. Ela não amou as escrituras, o evangelho genuíno, a palavra santa. Olha para mim aqui, irmãos, a palavra do Cordeiro de Deus. Não amaram a verdade, distorceram ela e preferiram se apegar à mentira, amaram ao engano e não quiseram se deleitar na verdade de Deus. Aí o que é mais triste é isso aqui, ó. E por este motivo, volta o versículo anterior, por favor, o 10. Porque não lhe acolheram o amor da verdade para ser salvo. Não quis a verdade, próximo. E por este motivo, qual o motivo? De não amar a verdade. Por não amar a verdade, e por esse motivo, pois, o pastor Eduardo lhe manda a operação do erro, é isso, irmão? Então, o pastor Abinair, não, quem? Então quem que é? Quem? Deus não aceitará, irmão, você ficar buscando o engano e você achar que você vai ser livre disso aí. Sabe por quê? Você tem palavra, tem culto de terça-feira, tem domingo pela manhã escola dominical, domingo à noite, tem o ID, você tem orientação, você tem unção aqui neste lugar. E se você ama a mentira, Deus não vai te perdoar, ao contrário, Ele vai permitir, Ele vai te empurrar. Então ame o erro. Aí diz, lhe mandar a operação do erro, para darem crédito a... Aí não há oração, irmão, não há jejum, não há nada que nós façamos que pode mudar aquele que está preso na mentira, porque foi o próprio Deus que permitiu ele fazer isso. Por isso, irmão, você se preocupa com isso? Quem preocupa aqui faz assim, eu preocupo, pastor. Que eu morro de medo, irmão. Porque eu não posso achar que eu sou suficiente, sou top demais, sou capacitado. Irmão, Deus, quando eu nasci, a minha avó já estava rodando no manto, falando em línguas estranhas, fazendo campanha. Deus, quando eu nasci, 39 anos no meio de igreja, no meio de desviei, afastei, fui para o caminho errado, mas 39 anos vendo todas essas coisas. E eu não posso me dar o luxo, missionária Madalena, dizer, não, eu já estou muito bem, eu não preciso, eu tenho toda a verdade. É isso que o diabo gosta. É esse ponto que o diabo gosta, quando você acha que você é bom, quando você acha que você é suficiente, você é o cara, você é a mulher, eu sou, porque você não me conhece, não sabe o berço que eu vim, nem você do meu, mas eu vou te falar, não se ache autossuficiente, você não é gnóstico, cuidado com isso aí, hein? Então nós precisamos ter muito esse cuidado, para nós não cairmos nisso aqui. Aí vamos para Apocalipse 2, 12, 9, por favor. E foi expulso. Glória a Jesus. Sedutor, o enganador. Então preste bem atenção que o diabo ele vai fazer de tudo para te enganar, irmão. Só que ele não vai te enganar, irmão, falando assim, ó, vem para o meu lado agora. Não, ele vai fazer de tudo para você não acessar a verdade. E a verdade tem libertação, tem cura, tem ministério, tem prosperidade, tem salvação de família, tem libertação de almas, tem glória, tem poder, tem ministério, tem dons espirituais. A verdade ela tem tudo. E o diabo não quer que você acesse isso. Imagine esta igreja, todos nós aqui, todos os membros dessa igreja, totalmente mergulhados na verdade de Deus. Irmãos, misericórdia. Não há. O Brasil seria impactado. Eu falo que o meu maior medo é chegar diante de Deus e eu falo assim, tu vacilou, rapaz. Não foi, você estava achando que você era demais, isso não era tudo isso não. Vamos continuar aqui. E o que é interessante também é que o diabo, irmão, ele faz de tudo para acusar. O diabo está fazendo hora extra para acusar você. Sabe disso? Hora extra. Para dizer que você não presta, que você não é digno de estar aqui, que você não é digno da ceia do Senhor, que você não é ouvido por Deus. O diabo está todo o tempo te acusando.
olhando para a tua humanidade que você não olha, porque você quer olhar para algo que você não é, e você esquece da sua humanidade. Agora nós vamos chegar a essa parte. Aí o diabo está fazendo o quê? Ele quer que você olhe para isso mesmo, para um foco de santidade, de divindade que você não é. Porque você olhando para isso, você vai esquecer da sua humanidade. E o diabo faz hora extra para te acusar. Porque ele é acusador. No mesmo texto de Apocalipse 12, no próximo versículo, no versículo de número 10, nós encontramos aqui: então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso quem? O acusador de quem, irmão? O diabo não vai acusar, irmão, uma prostituta, não. Nem um bêbado. Nem um traficante. O diabo, ele está de olho em você para te acusar. Para fazer com que você não acesse o perdão. Não acesse a graça. Não acesse a misericórdia. Como isso vai fazer o quê? Se eu não presto, se eu não valo nada para Deus, se realmente eu não tenho perdão, se realmente eu não consigo, se realmente eu não consigo ser crente, eu vou desviar, vou desistir da igreja, vou desistir da minha fé. E é isso que ele quer. O diabo é um dos principais causadores de desistência no meio da igreja. É por isso, irmão, que nós temos que fazer o que a Escritura nos diz para fazer. O que a Escritura nos diz para fazer? Efésios 4, 27, diz o quê? Não deis lugar ao diabo. Diz assim: ei, irmão, dá lugar para o diabo não. Dá lugar para o diabo não. Aí nós vamos transportando também para Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e vai acontecer o quê? Fugirá de vós. Porque no momento que o diabo perceber que você não caiu no engano, na mentira dele, que você não olhou ele com um olhar de anjo, e disse: estou suspeitando disso, esse negócio está estranho, é muita luz para um ser só, essa conversa está estranha, porque eu não aprendi assim, não está de acordo com o que a Bíblia diz, não. Aí ele vai trazer hebraico, aramaico, vai trazer o grego, vai trazer o latim, vai trazer tantas coisas para você, para fazer uma confusão. Aí ele percebeu que você não aceitou, você refutou, porque você sujeitou o quê? O puro evangelho, o evangelho genuíno. Aí o diabo vai dizer: olha, a minha mentira, meu engano não chegou até a ele. Ele está sujeitando a palavra de Deus. Então eu não posso com esse crente, eu não tenho capacidade de fazer esse indivíduo desviar, desistir. Aí o que o diabo faz? O diabo vai partir para outra, mas você vai ficar debaixo da graça, debaixo da unção, debaixo da verdade, porque você sujeitou a Deus, aleluia. Resiste o diabo. O diabo quer puxar nossa língua, resiste a ele. O diabo quer atrair nossos olhos, resiste a ele. O diabo quer atrair nossos corpos, resiste a ele. Sujeita a Deus. Aqui não, diabo. Na minha casa não, diabo. No meu casamento não. Nas minhas finanças não. Eu sou dele. Porque muita gente não entendeu que tudo na sua vida é de Deus, irmão. Já viu uma frase assim? Se você não dizima nem oferta, o dinheiro não deve fazer parte da sua oração. Quem já ouviu essa frase? Não deve nem fazer parte da sua oração. Se você não concorda com oferta nem dízimo, não deve nem fazer parte da sua oração. Mas um cristão verdadeiro resiste ao diabo. O diabo não vem só para os homens. O diabo não vem só em forma de mulher nua, não, meu irmão. O diabo vem de várias formas. Para obreiros e pregadores da palavra de Deus, ele vem como teólogo, para ensinar. Se tu és o filho de Deus, faça essas pedras virar pão. Pula daqui, porque diz a Escritura, e aos seus anjos dará ordem. Ele vem como teólogo, meu irmão. Você vai bater com alguém que tem muitos anos de idade. Até um cantor aí, o Raul Seixas, sabia. Ele nasceu há mais de 10 mil anos atrás. O diabo sabia. E o crente quer ser um divino, uma divina, um ser celestial. Nós só seremos celestiais, irmão, se permanecermos até o fim. Vocês estão me entendendo?
Então esse é o primeiro fator, acho que eu não vou conseguir terminar minha mensagem. É o primeiro fator que nos faz desistir, é o diabo. Ele vai lutar o tempo todo para você desistir, irmão. Você acha quantas vezes o diabo já bateu na minha porta? Quantas vezes o diabo já adentrou em ambientes de oração, aonde eu estava orando, e colocando para Deus em lágrimas minhas dificuldades e os pesos que eu sinto nos meus ombros? Quantas vezes o diabo, Milena, já nos visitou, tentando falar, desiste, volta para trás. E o interessante, irmão, que tem muita gente que fala assim, ó, Deus abre a porta e Deus fecha outra. Existe porta no passado que está aberta para mim e para a Milena ainda. E as portas estão gritando, volta, deixa esse negócio aí, é muito pesado, é ingratidão, você só ouve ingratidão. Quantas vezes o diabo, irmão, não entra no seu lar para tentar fazer você desistir do seu casamento? O diabo, ele é caçador, ele é arquiteto, o cara sabe. Nós só podemos vencê-lo, irmão, se sujeitarmos a quem? A Deus. Aí tem a segunda problemática que nos faz desistir, quem que é? Nós mesmos. Eu, particularmente, acho mais difícil lidar comigo do que com o diabo. Porque com o diabo eu tenho o sangue de Jesus, eu tenho o nome de Jesus. Contra o diabo eu tenho jejum e oração. Mas quando se trata de eu mesmo, aí é tenso. Aí é difícil. Porque com a queda do homem, irmãos, nós fomos desconfigurados. Quando Adão peca, a configuração original do homem acabou. Houve uma mudança, né? Houve uma alteração em nós, no nosso corpo físico. Não somos mais como o plano original. E por sua vez, dentro de nós estabeleceu o mal. Estabeleceu a maldade do homem. O ego ganhou o orgulho. E o coração ganhou o engano. Só que é interessante, irmão. Será que você seria capaz? Deixa eu perguntar, uma vez eu fiz isso. Já fiz isso aqui lá em Goiânia, como pastor. Teve uma vez na igreja que eu dei um papel para cada um e caneta. E eu falei para eles escreverem todas as minhas deficiências, a deficiência da igreja e o que eles queriam na igreja. Tem que ser muito crente para fazer isso. E eu falei, não precisa escrever nome não, irmãos. Não precisa escrever nome não. Nós fizemos isso um dia. Sabe por quê, irmão? Nós achamos que não erramos. Você não olha no espelho, não, irmão? Quando eu olho no espelho, eu vejo um pecador. Eu até canto. Era um pecador, andava sem Jesus. É igual o apóstolo Paulo, que pecador, miserável homem sou eu. Você não olha no espelho, não, para ver quem está lá? Para ver quem é a figura, esse crente. Eu tive a coragem de fazer isso na igreja. E tem algumas coisas que dói. E é interessante nós pensarmos isso, porque quem tem orgulho não tem coragem de fazer isso. O orgulhoso não aceita opinião. O orgulhoso, ele nunca reconhece os seus erros. Se você falar como pastor, você errou, você está errado. Nunca, pastor, você está enganado. Nunca. O orgulhoso não aceita correção. O orgulhoso é a jaqueta do diabo. A mulher orgulhosa, o homem orgulhoso. O diabo, é um campo, irmão, é um parque de diversão, é uma piscina de bolinha para o diabo. O diabo é como uma criança no meio do orgulho. E o orgulho é gerado por muito tempo de igreja, por muito tempo em altar, por muito tempo com credenciais, por conviver muito nas coisas de Deus.
O altar, a igreja, ela infelizmente às vezes, ela gera em nós um orgulho santificado, um orgulho santo de impenetráveis, sem a humanidade. E Deus não gosta disso. Deus gosta de sinceridade, sabe? Então o ego do homem foi contaminado, e também o coração do homem. Então preste bem atenção, o orgulho traz a destruição para o cristão, irmão. Ele priva o cristão do perdão. Quem é orgulhoso nunca erra. Então como que ele vai pedir perdão? Se eu errei com o Senhor, porque o Senhor fez uma coisa errada comigo, qual vai ser o dia que eu orgulhoso vou pedir perdão para o irmão Ismael? O Senhor fez uma coisa de errado comigo. Que dia que eu, como orgulhoso, vou pedir perdão? Se eu fiz algum mal com você, que dia que eu vou pedir perdão? Porque eu tenho um orgulho santo. Ele que errou. Aí a Bíblia me diz, Jesus me diz para fazer o quê? Mesmo que se você souber que alguém está triste com você, tem algum ressentimento, faça o quê? Vá até ele e peça perdão. Um orgulhoso não faz isso, irmão. E se tiver um orgulhoso que ele sai daqui e fala contra o que eu estou falando. Porque ele já caiu no engano do diabo. Dizer, o pastor falou que lá não tem nada a ver. Vai ler Bíblia então, meu camarada. Irmão, vai ler Bíblia, irmão. O orgulhoso, ele está tendencioso já à queda. Ele não consegue, irmão, ele está privado do perdão, do arrependimento, do reconhecer suas limitações e fraquezas, do aprendizado da palavra de Deus. Ele está dentro de uma espécie de apostasia. Provérbios 16, 18, por favor. Olha o que o orgulhoso vai acontecer com ele. A soberba, que é a mesma coisa da orgulho, precede o quê? E a altivez do espírito. 19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Soberbo não tem amigo. Ele não é convidado para comer na casa de ninguém. Não viaja com amigos. Não celebra a vida de ninguém orgulhoso. Tudo é dele, é para ele, envolve-se nele e nos seus interesses. Então, é uma das coisas que faz as pessoas desistir. Quem aqui conhece orgulhosos que foram embora da igreja? Eu conheço muitos. Muitos orgulhosos que foram embora da igreja e estão ainda dentro dos seus orgulhos. Eram obreiros, pastores, estão longe de Cristo, desistiram da sua fé, desistiram do seu ministério por causa do orgulho. Aí tem o coração. Você tem que aprender o seguinte: o coração tem um grande potencial também de nos enganar, assim como o diabo. Por isso você não vive uma vida cristã de sentimento. Eu estou sentindo, eu senti isso, meu coração está falando isso para mim fazer isso. Quem diz para você que você tem que seguir o seu coração? Você nunca deve seguir o teu coração, você deve seguir o que? A palavra de Deus. Quem segue o coração vai ser enganado. Porque nós vivemos pela fé e não por sentimento. Estou sentindo de sair da igreja. Estou sentindo de entregar minha função. Estou sentindo de não vir mais nessa casa. Estou sentindo de não ofertar mais. Sentindo meu coração agora fechou para me dizimar. Não vou dizimar mais porque o meu coração não está aberto. O povo de Deus não é guiado por sentimentos, mas sim pela palavra, por ordenanças bíblicas. Aí quem vai pelo coração, Jeremias 17, versículo 9, vai dizer o seguinte: enganoso. Vamos lá, irmão? 1, 2, 3, enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. Aí você diz: o meu coração não está mais aqui. Meu coração, não, irmão. É a voz de Deus, é a palavra de Deus. Aprenda isso de uma vez por todas. Provérbios 4, 23 nos dá um conselho. Você não deve guardar o seu carro, a sua casa. Você deve guardar o quê? O seu coração. Sobretudo, a única coisa que você tem que guardar no seu coração, irmão, é o que Davi, ele já nos explicou. Guardei a tua no coração.
Porque aí o coração é curado. O coração é puro, amém? Então aí, o primeiro pecado registrado nas Escrituras, irmão, não é do Éden. Não é de Adão e Eva no jardim do Éden. O primeiro pecado, a primeira iniquidade foi achada no coração de Satanás, quando ainda era anjo. A palavra Lúcifer significa anjo de luz. Por isso que nós damos ao nome de Satanás, quando era anjo, de Lúcifer. Anjo de luz. Deus encontrou aonde? Foi no céu? Não, porque nós até cantamos, no céu não entra pecado. Deus encontrou no coração, dentro de Lúcifer, de Satanás, pecado. Se Deus encontrou dentro do coração do ser que era considerado perfeito, imagine no meu e no seu que é imperfeito. Aqui dentro vão estar cheio de coisa ruim, irmão. Por isso que a Bíblia diz que tem caminhos que ao homem parece, mas no final, aqui dentro está cheio de perversidade, irmão. É por isso que o Espírito Santo de Deus tem que nos conduzir. Amém? Vamos observar Isaías 14:3, porque foi aí que encontrou iniquidade, dentro do coração, de um ser que movia a glória, que estava com Deus, que estava regendo, que estava fazendo coisas extraordinárias no céu. Imagina o meu e o seu coração. No dia 12, versículo 12. É o 13 mesmo, perdão, é o 13, pode ser o 13. Tu dizias no teu, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Vamos para Ezequiel 28:16, por favor. Glória ao Senhor. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Encheu aonde, irmão? O teu? De violência. E pecaste pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus e te farei parecer o querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Aí começa a andar, vai falar dele. Deus encontrou no coração, no interior dele. Então, o seu orgulho, irmão, o crente não tem orgulho, o crente tem salvação. O que nós temos é gratidão e não orgulho. Sabe, eu sonho assim que nós chegar a um nível, olha para mim, por favor, não distrai não, em nome de Jesus, distrai não, você vem para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho um sonho assim de ver um dia a igreja, entendendo o que eu estou ministrando, porque tem hora que eu já falei, brinquei com vocês, tem hora que eu acho que eu falo em japonês e chinês. Um sonho de ver assim os irmãos entender e vocês começar a ter esse relacionamento com Deus, de entender o que é, você reconhecer o seu orgulho, reconhecer essa fraqueza do seu coração, sabe, começar a se apresentar diante de Deus, totalmente aquebrantado, como Davi entendeu, e se apresentar diante dele, Senhor, é isso aqui, eu sou isso aqui, tem misericórdia, me ajuda. Não deixa eu desistir, não deixa eu cair. O meu coração está cheio de coisas ruins. Amém? Então, muitos desistem do reino de Deus, irmão, por suas próprias mãos, por suas próprias ações. Mas o problema é que as pessoas sempre vão fazer o quê? Terceirizar. A culpa é do pastor, aquele cachorro. A culpa é daquela pastora, aquela jumenta. Esse é do mínimo que nós já ouvimos aqui, tá? Estou baixando o nível, tá? Estou baixando o nível que nós já ouvimos aqui, para você não assustar. Sabe, terceiriza a culpa em mim, na pastora, nas lideranças, na diretoria. Até o Ministério de Louvor já levou culpa. Viu, Ana Paula? Até a Ana Paula, as meninas do Louvor, que se esforça tanto, já levou. E já levaram cada chicotada menos uma nas costas, irmão. Tem hora que a gente tenta passar no óleo. Calma, ovelha, calma. A culpa é da mídia, é do som, a culpa é disso, é daquilo, irmão. As pessoas terceirizam os seus erros. Mas ainda bem que no dia do juízo, fique à vontade para fazer isso. Porque quem vai estar julgando sabe de tudo. E na verdade, quem vai embora, quem desiste, é suas próprias ações. É seus próprios conflitos e guerras gerados dentro dele mesmo. Tiago disse isso no capítulo 4, no versículo 1. Tiago 4:1 vai dizer o seguinte, vamos ler aqui, glória a Jesus. Vamos lá? De onde procede guerras e contendas,
que há entre vós, de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Qualquer problema que você teve na igreja, irmão, a culpa é sua. Para de terceirizar. Crente de verdade não fica envolvido em problema. Crente de verdade não dá demanda. Crente de verdade, irmão, não fica causando problema, causando tititi. Crente de verdade não soma. Mesmo nas impossibilidades. Mesmo quando não nos agrada. Pessoa liberta, curada, ela está pronta. Ela tá dando serviço, oferecendo trabalho, oferecendo a mão amiga. Não é pedir o colo, não. Porque o próprio apóstolo Paulo disse, vai se tornar homem para você ter atitude de homem. Homem não precisa da mamãe, do papai mais não, irmão. Respeita o pai, respeita a mãe, submete ao pai e à mãe, mas ele tem seu próprio caminho. Não precisa de ficar tomando leite na boca. Eu falei uma vez para alguém aqui uma coisa, eu falei, vocês têm que desmamar, o Senhor nos humilhou aquele dia. Eu falei, que é isso? Para de chorar, o Senhor nos humilhou, porque o Senhor falou que tem que desmamar. Eu falei, ei, vocês precisam buscar diretamente alimento do céu. Crente curado, crente liberto, crente que não vai desistir, irmão, ele está curado, está pronto. Vem para a igreja, dá glória a Deus, aleluia, entrega seu dízimo, não falta culto, quando falta avisa, se envolve em tudo, participa de tudo, não fica com chororã e sempre está adorando a Deus. Agora quem o diabo está conseguindo dominar e o seu próprio está dominando, ele está caindo nisso aqui, ó, no capítulo 4, versículo 1 de Tiago. Aí na explicação da parábola que nós acabamos de ler, no capítulo 13 de Mateus, aí nós vemos essa verdade das existências. 13, 19, por favor. Mateus 13, 19. A culpa é de quem? Primeiro é do diabo. Porque o diabo percebe que alguém não entende o que é ensinado na terça, no domingo e no domingo à noite, ele vai montar em cima, ele fala, é pronto, é o meu tamanho essa pessoa. A todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então o diabo vai tirar você do foco. Vai fazer você desistir da caminhada com Cristo. Você pode até chegar na varanda da porta estreita, mas não vai entrar no caminho. Ou até entrou no caminho, mas depois se perdeu lá dentro, parou lá dentro, está sentado, parado. Aí nós vamos continuar o texto, no versículo 19 ao 22 agora. 19 ao 22, nós vemos quem é o culpado da desistência da fé. E todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreendem. Não, próximo, versículo 20 agora, por favor. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria. Aí chora, vem na frente, chora, aleluia, agora eu tô cheio, agora o negócio vai. Mas o que acontece com ele? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Pula, salteia, roda no manto, grita. Agora a vitória é minha, amanhã está derrotado. Amanhã já não tem mais fé. Hoje o pastor pode me enviar para pastorear, amanhã está desistindo até da vida. Crente verdadeiro não desiste de Jesus, irmão. Quem tem encontro com Jesus, passa o que passa com Jesus. Morre com Ele, mas não desiste dEle. Sendo antes de pouca duração, ele chega na angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, ele vai abandonar. Não quero ser crente não. Há muita luta. É coisa demais. Eu não fui feito para ser crente. Próximo versículo. O que foi semeado entre o espinho é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A pessoa desiste. Ela abandona, ela não persevera, não continua. E nós temos uma gama de pessoas no mundo inteiro, irmão, todos os domingos e no meio da semana entrando na igreja, levantando a mão, mas desistindo na semana seguinte. Motivações erradas, o diabo rouba a palavra, a fascinação do mundo, as coisas do mundo e o seu próprio ânimo para vencer as coisas não vai. Uma das coisas mais difíceis você ajudar é quem está com depressão. Quem tem uma pessoa depressiva em casa sabe o que eu estou falando. Você pode trazer o mundo para dentro da sua casa que ainda não está bom. Eu e a pastora Milena, antes de vir para cá, nós cuidamos de muitas pessoas depressivas.
Às vezes dá a vontade de falar, não, segue a tua vida, comete suicídio, você está falando mesmo, se corta, se mutila mesmo, porque nada que você faz, sabe? E tem pessoas que estão acessando a igreja, o evangelho do Senhor, mas não tem um encontro com Cristo. Eu já falei aqui e falo, pessoas que nasceram na igreja, mas não são netos de Deus. Se o seu pai e sua mãe é crente, você não é neto de Deus. Deus não tem neto, Deus tem filho. E o que você tem é o seu pai e sua mãe que nasceu na igreja, mas você nunca teve um encontro com Cristo. Eu tenho só 3 minutos, não vai dar tempo de me entrar na parte. Por que você não vai desistir? Vai ter que ficar para a próxima semana. Mas na Bíblia existe, irmãos, olha só, olha para mim, as crianças estão entrando, mas vocês não vão perder o foco nas crianças, porque cada criança tem o seu pai e sua mãe. Existe uma série de conselhos, de comportamentos, de atitudes, de promessas deixadas nas Escrituras Sagradas, para nos proteger do sentimento e do desejo e da ação de desistência. Lembrando que essas ações, olha para mim, lembrando que essas ações e atitudes não dependem de mim, não dependem dos demais irmãos da igreja, depende de você. É claro que a igreja vai colaborar, os líderes, pastores, obreiros vão colaborar para você vencer, mas não há nada que nós possamos fazer se você não quiser. Não há nada, irmão, não há uma oração que eu faça se você não quiser. Se você, pastor, não vou porque não me chama. Não adianta, irmão. Você que tem que desejar perseverar até o fim. É você que tem que levantar sua cabeça e dizer, eu não vou desistir do meu Jesus. Porque eu digo para vocês, fique de pé, por favor, não vai dar para terminar. A segunda parte, nós terminamos na semana que vem. Então não falta semana que vem para você pegar a parte mais importante, a melhor parte. Olha para mim, por favor. Eu lembro que uma vez eu desisti da minha fé. E quando eu desisti, o pastor foi em casa, meus irmãos da igreja foram em casa, fizeram na época que chamava alvorada, era uma serenata, fizeram uma alvorada evangelística na minha janela às 3 da manhã. As pessoas fizeram campanhas, orações por mim. E eu disse, eu não vou voltar. Se um dia eu quiser, eu volto. Eu falei bem claro. Uma das palavras mais que eu agradeço até hoje foi do pastor Rocha, que ele disse para mim, olha, Eduardo, eu não vou falar nada para ti não, rapaz. Você já sabe a palavra de Deus, você sabe o seu chamado, você sabe de tudo, mas você só vai perder tempo. Sabia que tempo é precioso, Eduardo? Eu falei, eu sei, pastor Rocha. Ele falou, você sabe onde nós estamos, você sabe o que nós estamos fazendo, quando você quiser voltar, nós estamos de braço aberto para você. Mas, rapaz, ficar insistindo com uma marmanjo igual você, ele falou, em casa falou isso. Só digo uma coisa para você, Eduardo, toma vergonha nessa cara sua, rapaz. O que você quer fazer longe de Deus? Fiquei calado. Eu passei em torno de 3 anos fora da igreja. Ninguém me fez voltar. Não foi ninguém que foi lá, fez um coraçãozinho, mandou uma mensagem, não. Foi no dia que eu decidi, falei, meu Deus, eu preciso voltar para a sua presença. É claro que as orações fizeram efeito na minha vida, me protegendo do laço de morte, me protegendo das astúcias do diabo. Mas quando eu decidi, vocês lembram do filho pródigo? Foi uma carta do pai que convenceu ele a voltar? Ele caiu em si, irmão. Ele caiu em si, disse, rapaz, quebrou o orgulho, parou de escutar o coração. E ele percebeu, cara, eu preciso voltar para casa. Olha onde que eu cheguei. As escamas caíram do olho. Olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Não vou fazer, não vou ficar aqui não. Ele ficou lúcido. Não vou ficar aqui não. O meu pai, quem trabalha na casa do meu pai, come bem, veste bem, vive bem, e eu estou aqui nessa miséria. Um dia eu decidi, irmão, vou voltar para a sua casa. Revelação falava que eu ia morrer, irmão. Eu tive 3 revelações que falou que eu ia voltar para a igreja na cadeira de roda. E um dia eu bati o joelho no chão, falei, Senhor, de cadeira de roda eu não vou voltar não. O Senhor me mata, mas me ajuda, tenha paciência comigo, porque eu voltarei e com minhas pernas eu vou fazer a sua obra. Eu fiz uma oração desviada, de jeito. Na beira da minha cama, depois de chegar de um pagode em Goiânia, às 4 da manhã,
3 revelações num carro branco, que eu ia sofrer um acidente, e eu estava na cadeira de roda, chorando, voltando para a igreja. 3 revelações de pessoas que eu não conhecia. Eu dormi no volante do carro, numa pista. Acordei olhando para baixo, quando eu olhei, a 120 por hora, e o carro na pista normalmente. Aquele dia, e antes disso, numa cidade antes, um pastor que eu nunca via falou assim: eu preciso orar por você, rapaz. Os irmãos aqui alguns já ouviram esse testemunho. Eu decidi voltar, o filho pródigo também decidiu voltar, irmão. Voltar para a sua origem, voltar para aquilo que realmente é verdade, se aperfeiçoar. A segunda parte que era muito boa, mas eu acho que eu precisava de mais um tempo. Então eu só quero dizer para você, meu irmão, o diabo vai fazer de tudo para você desistir. Casal que está aqui, que já falou que não vai vir no encontro, dia 25 agora, se for por causa de dinheiro, me procure, por favor. Fala: pastor, eu quero vir, mas eu estou sem dinheiro. Me procura. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Casal que fala: pastor, eu estou querendo vir. Nossa, eu quero estar demais aqui, mas eu estou sem dinheiro. Se for mulher, procura a pastora. A pastora já está abençoada de abençoar, tá? Se algum casal chegar até você e pedir. Sim. Mas é o diabo que está querendo destruir seu casamento, fazer você desistir da sua vida, do seu casamento. Irmão, sabia que pastor não gosta de perder nem ovelha boa, nem ovelha ruim? Nós gostamos das ovelhas tudo misturadas, as boas e as ruins. E é assim que uma vai curando a outra. Só que, porém, o diabo está fazendo de tudo para você desistir do seu ministério, do seu chamado, da sua casa, da sua vida, da sua família. Você não percebeu isso? Ele está, irmão, sobressaindo sobre você. Mas eu quero que, em nome de Jesus, que você levante a sua cabeça hoje e diz assim: eu nem sei o que Deus deu para o pastor para essa parte seguinte, que era muito boa, é muito boa para nós. Nós vamos ver as coisas que nos fortalecem. Eu nem sei o que está escrito aí, mas eu não quero mais desistir. Eu não quero ser um derrotado. Eu não sei como, mas o Senhor vai me ajudar a vencer. As minhas possibilidades são mínimas, mas o Senhor vai me ajudar a vencer. Então, em nome de Jesus, fecha os teus olhos aí que eu quero orar por você.